Vocês estão acostumados aí a ver as reflexões bíblicas, aquelas mensagens que Deus tem me dado. Eu acredito que essa mensagem ela tem alcançado muitos corações. Mas teve um vídeo que eu fiz, o que te dá Ibope. E esse vídeo trouxe-me a atenção um comentário. Esse comentário é do nosso irmão Jonas, que está aqui comigo hoje, que ele falou acerca de julgamento, se podemos julgar, se não podemos, enfim. Aí eu pensei comigo, nada melhor como trazer o nosso irmão Jonas aqui da Assembleia de Deus, conhecedor da Bíblia, apaixonado pela Bíblia, tem uma palavra poderosa, e eu disse, vou trazer o irmão Jonas aqui para trazer esse estudo para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá comigo, beleza? Bom, irmão Jonas, acerca daquela pergunta sua no meu vídeo que me chamou muita atenção, que é acerca do julgamento. Então trouxe você aqui para responder aí para os pessoas que me seguem no canal Impactando Vidas acerca de julgamento. E eu fiz algumas anotações aqui. Espero que Deus te use aí, né, nesse vídeo para nos trazer aí um aconselhamento, trazer-nos mais sabedoria, mais conhecimento da palavra. E a primeira pergunta eu queria que você tirasse aí para nós, explanasse, nos ensinasse, defina Deus para nós. Antes de mais nada, a paz do Senhor para todos os irmãos. Eu digo que é uma grande alegria poder estar aqui hoje com o pastor Cleito, também com todos os irmãos aí que acompanham, as pessoas que acompanham o canal Impactando Vidas, com uma mensagem poderosa. Deus abençoe pelo convite. Definir Deus é quase que impossível. É tentar definir aquilo que é indefinível, é impossível. Deus, até se nós usássemos a palavra, se Deus existe, nós vamos encontrar dentro da palavra que Deus não existe. Ele é a própria existência. Ele é a própria existência. Então seria impossível definir Deus aí. É forte. Mas para você, o sentimento Deus, você poderia dizer o que Deus pode ser para você? Porque hoje você pega, por exemplo, no meu trabalho tem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Eles acham, uns acreditam que Deus é uma força ativa, que Deus é aquilo. E a pergunta é sempre, então mostra para mim que Deus existe, defina Deus. Eu sempre uso o termo que para você saber quem é Deus, você precisa senti-lo. E para senti-lo, você precisa conhecê-lo. Você tem algo melhor do que isso? Eu acredito que Jesus sempre quis deixar isso bem claro, quando ele disse assim, quando vocês fazem aos meus filhos, vocês estão fazendo a mim. E o propósito de Deus na verdade, nos tornar semelhante a Ele, através de uma vida santa, através de uma vida piedosa. Então, para me enxergar, como eu posso para ver Deus? O que eu encontro? Existe uma definição do autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que ele diz assim, tudo que existe de ruim em mim sou eu, e tudo que é bom vem de Cristo. Então, Deus tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é reto e justo, isso pertence a Deus. Deus, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é tudo que for bom, isso a gente pode definir que isso pertence a Deus. Forte. E o texto, eu estava observando que você pegou base para fazer aquela pergunta sobre o julgamento. Eu vi que era Mateus 7, né? Sim. Não julgueis para não ser julgado e tal. Então eu queria que você falasse para mim, Deus proíbe as pessoas, ou Deus nos proíbe de julgar? Na verdade, não. Na verdade, o que nós temos hoje é uma distorção dos textos. Quem nunca se deparou, o senhor que foi pastor, ou os irmãos aí na internet, quem nunca compartilhou um conteúdo, ou compartilhou uma posição teológica, qualquer que seja, e logo veio alguém embaixo comentando, mas quem é você para julgar? Porque as pessoas têm uma definição errada do que é julgamento. E a pergunta é, Deus proíbe? Não, Deus não proíbe a gente julgar. Pelo contrário, a Bíblia nos afirma que nós devemos julgar. Mas antes de falar de julgamento, eu não posso aqui tirar o que seria julgamento, né? A palavra julgamento, para quem não conhece, a palavra julgamento, o texto do Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E a definição para a palavra julgamento é a palavra krima, que significa a forma de expressar uma opinião
entre o bem e o mal e recorrer à lei e questionar. Ou seja, há uma grande diferença entre julgamento e condenação. É verdade. Isso é interessante, só cortando você rapidinho, isso é interessante que você falou, porque muitas pessoas não entendem isso. Eles acham que julgamento é a mesma coisa de condenação. Assim como quando você fala que Deus um dia vai cobrar os nossos atos errôneos, os nossos pecados, eles não acreditam nisso, porque fala que Deus não é ruim. Eles sempre confundem justiça de ruindade. O que Deus vai fazer não é ruindade, é justiça. Você está entendendo? Então é interessante você aplicar isso mesmo para a gente, para que eles entendam o que é condenação, o que é julgamento, né? Sim. Pode continuar. O texto clássico de Mateus 7, ele diz assim, para que nós venhamos entender. Eu estou com uma tradução um pouco mais atualizada, diz assim, Mateus capítulo 7 diz assim, não julguem, e assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. O que Jesus está falando ali não é abolir o julgamento. O que Jesus está deixando claro ali é como se ele estivesse falando assim, tomem cuidado. Vocês querem julgar? Beleza. Mas se preparem que também virá juízo, virá julgamento sobre vocês. O que Jesus condena no capítulo 7 de Mateus, que na verdade é a continuação do Sermão do Monte, é o julgamento hipócrita. Jesus condena o hipócrita de julgar. Quem é o hipócrita? O que diz a você, faça isso, faça aquilo, não faça assim, ou não proceda assim, mas quando na verdade ele não está enquadrado para julgar. Por quê? Porque ele cai em contradição naquilo que ele diz e naquilo que ele condena, porque ele está na mesma prática. O que seria julgar? O que seria julgamento? Julgamento, na verdade, é uma avaliação. Ou diferencie para mim aqui julgamento de condenação. Pois bem, todo mundo que chega a uma condenação, ele passa por um julgamento. Na verdade, a condenação é o conceito final de algo que já foi julgado, é a sentença final. O que a Bíblia não nos dá margem é de condenar ninguém. No caso do hipócrita, o hipócrita ele não julga, o hipócrita ele condena. Porque o julgamento ele dá margem ao arrependimento. O julgamento, na verdade, é do que você olhar para uma referência. E qual é a referência que hoje nós temos? Nós temos a Bíblia como referência. Nós temos, falando de forma social, nós temos as leis que regem a sociedade. Então nós olhamos para um padrão que foi nos dado, uma lei que foi nos dada. Quando alguém transgredir esta lei ou este mandamento, então logo a gente faz uma avaliação. E esse julgamento é baseado nesses princípios. Quais princípios? Os princípios da Bíblia. Então, assim, hoje as pessoas elas pensam que nós temos que deixar o grande conceito hoje de Mateus 7, que algumas aplicam de forma errada, que diz assim, não julgueis. É como se elas estivessem falando assim, me deixe pecar à vontade. Verdade. Você tem algum caso para explicar sobre alguém hipócrita que chegou achou que estava julgando ou estava condenando alguém? Os fariseus. A Bíblia mostra claro, diversas vezes os fariseus, eles proferiam palavras, viviam uma vida aparente, mas as suas vidas não eram de acordo com aquilo que eles professavam em público. E Jesus chegou a condenar eles sobre isso. Jesus chegou a chamar eles de sepulcros caiados, de hipócritas. Então, ou seja, a hipocrisia está relacionada a algo que eu falo, que eu verbalizo, mas que na verdade eu não vivo. As igrejas hoje, elas têm o hábito de julgar ou condenar? As igrejas hoje, porque eu vejo hoje que as igrejas têm mudado muito. Não vou expor aqui se foi para melhor ou foi para pior. Eu não quero também expor aqui diante a câmera, diante as redes sociais, se ela melhorou ou piorou. Vimos muita coisa, eu particular, pastor, eu vejo que a igreja hoje está trazendo muitas coisas do mundo. Você acha que a igreja hoje ela tem julgado as pessoas ou condenado? Porque a forma que você me mostra o julgamento, ela traz as pessoas, não sim uma repreensão de lançar a pessoa para o inferno, mas sim de trazer ela para o céu. Concorda? E não é isso que eu vejo. Você acredita como que está a igreja hoje?
ela está julgando ou condenando mais as pessoas? Olha, a gente tem que entender, é um assunto bem polêmico esse ponto que o senhor tocou, porque assim, Pode ficar à vontade. a gente, nossa via de regra e conduta como cristão hoje é a Bíblia. E eu acredito que as igrejas, da mesma maneira, têm que adentrar por esse caminho. O que acontece hoje com muitas pessoas é o seguinte: muitas pessoas elas não querem serem mais repreendidas, julgadas, avaliadas. Porque, como eu disse, na verdade, o julgamento é uma avaliação feita. Ela serve como um árbitro que rege leis, que conduz. Então, por exemplo, antigamente, as igrejas, quando os pastores julgavam algumas situações, as pessoas mudavam de vidas. Hoje, quando alguém, algum pastor, algum dirigente, algum irmão repreende outro, ele não muda de vida, ele muda de igreja. Então a gente vê que esse conceito está distorcido, porque a Bíblia diz que o Pai repreende todo aquele que ama. E o julgamento é uma forma de amar. Porque o julgamento ele funciona assim, é eu enxergar você numa situação de erro, num caminho distorcido, porque você não tem conhecimento daquela situação, e falar para você, não ande assim, não proceda assim, não faça isso, não faça aquilo. Então tem pessoas que vão dizer, não, mas quem é ele para falar isso para mim? Ah, o pastor perdeu a visão, então eu vou para outro lugar. E é nisso que muitas pessoas têm se perdido hoje. Mas você acha que é porque as pessoas... porque antigamente... Porque eles confundem muito as pessoas. Eu fico horrorizado porque é mais ou menos assim. As pessoas falam, o irmão é arrogante. Eles esquecem que a palavra é ignorante. Eles esquecem que a palavra ignorante é falta de sabedoria, falta de conhecimento. E não uma pessoa áspera, uma pessoa grossa, grosseira. Enfim, o que eu quero dizer aqui é, você acha que pelo simples fato da pessoa saírem hoje da igreja e não receber o julgamento, elas confundem, que acham que a pessoa está condenando ela, mas é porque ela não quer aceitar que está errada e quer procurar um lugar que concorde com o erro dela. Exatamente. E hoje existem igrejas que estão concordando. Na verdade, o que a gente tem chegado hoje é um distanciamento da Bíblia. É um distanciamento da Bíblia. Essa é uma grande realidade. As pessoas têm abraçado as suas experiências muito pessoais e tem se criado movimentos muito estranhos que a Bíblia desconhece, e muitas pessoas levadas por isso têm se conduzido a esses lugares. Lugares quais? Aonde a promiscuidade impera, onde que é possível, é permitido você ter mais de 1, 2, 3, 4, 5 casamentos. Então assim, a igreja bíblica ela está pautada no julgamento bíblico. Existe uma regra de conduta que rege a nossa vida, que rege a igreja. E por que muitas pessoas caem em condenação? Porque rejeitam o julgamento bíblico, rejeitam uma exortação pastoral e querem viver a vida, como dizem por aí, a lá vou ter. E não é assim. Será que é porque eles não têm a mentalidade que Cristo, ele é amor, mas também é fogo consumidor? Exatamente. Será que é porque hoje falsos doutores... Eu vou cortar aqui, ó. Se vocês não gostaram do vídeo, não quiser se inscrever, não tem problema. Mas hoje nós vamos falar a verdade mesmo. Nós vamos escancarar aqui. Hoje nós vimos então, jogar. Se vocês quiserem parar de assistir o vídeo, vocês podem sair agora, não tem problema. Mas se quiser saber a verdade, fica aí. Será que hoje, né, pelo simples fato de os pastores estar mais preocupados hoje em arrecadar do que julgar, ensinar? Porque quando falamos de julgamento, estamos falando de um ensinamento. Ó, eu não estou aqui te condenando, porque a Bíblia proíbe a gente de condenar. É isso que eu estou entendendo aqui. Será que é isso? Os crentes hoje, eles não querem mais, eles querem a lá vão ter, essa é a verdade, né? Eu louvo a Deus ainda que existe ainda uma parte que ainda ama essa palavra, que ainda se deixa ser guiado por essa palavra, exortar, criar. Mas a grande parte hoje é levada por modismo. Então eles se distanciaram da Bíblia, e hoje com o evento da internet, muitas pessoas têm ouvido muitos pregadores, muitos ensinadores, onde que eles pregam o seguinte: você tem que viver a sua vida de acordo com o que você quer. Isso é um erro. Isso é um erro. As pessoas não devem viver, ou o cristão não deve viver a sua vida como ele quer. Ele deve viver a sua vida pautada na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem uma série de julgamentos. Porque vamos lá, o senhor começou na fé em que ano? Faz uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. Eu também já está indo para aí uns 9 anos. Quanta coisa lá atrás no começo que a gente interpretava ser do modo e que alguém chegou assim para mim e disse: ô Jonas, ô Cleito, não é assim que faz.
faz. Você não pode entrar por esse caminho, você não pode falar assim. E com o tempo a gente foi aprendendo com gente instruída e sábia, e hoje a gente está aqui. A grande dificuldade da nossa geração é que eles não querem ser instruídos. A grande dificuldade hoje das pessoas entender o que é o julgamento. O julgamento não é condenar a pessoa. Exatamente. O julgamento é você apontar o erro. Ensinar. Quando a gente julga pelos padrões bíblicos e pela conduta de fé, de regra que a gente tem como a Bíblia, a gente faz um favor à igreja. A igreja precisa julgar mais. A igreja, por deixar de julgar, a igreja tem abraçado lobos e tem sacrificado ovelhas. Então é esse princípio que nós temos. É forte. Aqui, ó, tem uma pergunta assim, ó. Se nós nos julgarmos, quem vai nos julgar? E qual é essa medida? Pois bem, vamos ainda trabalhando o texto de Mateus capítulo 7. Jesus diz assim, ele diz assim, porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. Tá? Esse julgar aqui, Jesus está falando assim, existe um padrão de julgamento. E qual é esse padrão? Exato. Qual é o ponto de referência que eu vou avaliar o seu comportamento, se é certo ou errado? A Bíblia, a palavra. Toda vez que eu transgredir esta palavra ou um mandamento, ela serve como via de regra para dizer o que é certo e o que é errado. Automaticamente eu transgredi. A própria Bíblia já faz um julgamento para mim. Isso é a boca de Deus falando. Então Jesus está falando assim, olha, vocês vão medir as pessoas, vocês vão julgar as pessoas, beleza. Mas esse mesmo nível que está medindo a vida do outro também vai medir a sua. Então não é o caso de faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É uma via de duas mãos, ou seja, eu julgo e eu também sou julgado. Eu exorto, mas eu também sou exortado. E eu digo mais, que quem não para, quem não senta para aprender, nunca será apto para ensinar. Eu sempre falo isso. Quer os seus direitos? Cumpra os seus deveres. Exatamente. Se você não está apto para sentar e ouvir, você nunca terá direito de se levantar e falar. Exatamente. Isso é forte. É forte. Tem mais alguma coisa? Tem sim, tem bastante coisa. Pode falar aí, pode continuar. Nessa mesma pergunta aí, quem vai nos julgar com a mesma medida? A própria Bíblia, que é a boca de Deus. Ela é o nosso prumo. Ela é a nossa via de regra e conduta. Por exemplo, existem casos na Bíblia, que depois a gente vai tocar depois, de muitos irmãos que chegaram na fé e procederam de forma estranha ao que a Bíblia estava dizendo, o que aquele grupo de crentes estavam, de forma que estavam procedendo, em que o líder teve que se posicionar e dizer, não, isso aí está errado. Isso aí está errado, você não pode proceder assim. Hoje, as pessoas, por não aceitarem isso, elas entendem que elas têm que viver a vida delas e que Deus é amor e que Deus é maravilhoso e lindinho, que você tem que viver do jeito que você quiser, basta você ser feliz. Venha como está e fique. Não, e fica. E aí você percebe que essas igrejas, esses movimentos que abraçam esse mundaréu de gente, eles estão ali para satisfazer o ego deles. Ou seja, é o seu carro, é a sua casa, é a sua vida, é a sua conta bancária. Não estou falando que Deus não faz isso, Ele faz. Só que não tem mudança de vida, não tem mudança do caráter. A pessoa continua no adultério, continua na prostituição, continua com a vida torta, continua às vezes até na prática do homossexualismo, que é o que está acontecendo hoje aí, um negócio de algo escancarado, um comportamento que a gente deve, dentro da Bíblia, abominar, não a pessoa, mas o comportamento. A gente tem que condenar, a gente tem que julgar. Lembrando que não somos homofóbicos, não Não, somos racistas, não. Estamos falando de Bíblia, estamos falando daquilo que Deus condena. Então é o ato. O ato, necessariamente, julgar o comportamento. Porque a todo momento nós estamos fazendo julgamento de comportamento. A Bíblia nos exorta a fazer isso. O câmera gosta desse assunto aí. Ele gosta, cara. Ele tá rindo. Quem está em casa também deve estar gostando bastante aí. Fala aí, pode continuar. A próxima pergunta. A próxima pergunta é: nós somos aptos ou não para julgar alguém realmente? Tipo assim, essa é uma pergunta interessante, porque um dia, eu vou usar aqui uma passagem bíblica, um dia Jesus estava andando na beira da praia e de repente os teólogos daquela época pegaram uma mulher em ato de adultério e chegou, mestre, o que vamos fazer com ela aqui? Ó? Se é na lei de Moisés, nós dá uma pedrada nela. O que o senhor me fala?
não tem pecado. Pois bem. Porque todos nós erramos, falhamos, pecamos. Será que estamos realmente aptos para julgar? Aí vamos lá. Quem está apto para julgar? Como eu disse lá no começo, no texto de Mateus 7, isso é forte. O que Jesus está condenando ali, e o que ele diz que não tem o direito de julgar, é o hipócrita. O hipócrita, ele fala uma coisa e faz outra. Então o grande problema do hipócrita, Jesus fala, ele tem uma trave no olho. Ele tem um caibro no olho dele e está reclamando do fiozinho de cabelo que está no olho do outro irmão. Só que a gente esquece do outro lado dessa pergunta. Como estar apto? Quando eu entro pelo crivo da Bíblia, quando eu passo a andar em conformidade, é claro que todos nós pecamos, nós temos pecados, nós somos falhos. Só que existem comportamentos que são anormais à nossa conduta cristã. E eles devem ser julgados. O que me dá direito de julgar? Você é marido de uma mulher só? Você é pagador dos seus afazeres, aquilo que você compra e paga? Você é um crente que tem uma vida com Deus e busca uma vida com Deus? Você é alguém que, não alguém perfeito, mas alguém que procura andar de forma zelosa em conformidade com as coisas de Deus? Pois bem, você é um crente apto a julgar. E julgar quem? Julgar quem procede de forma errada. Só que a gente tem que separar o seguinte, o problema aqui, Jesus está falando, o que tem a trave no olho não pode julgar. Mas quando você retira a trave do olho, agora você está apto. Apto a quê? A tirar a trave do olho do irmão. A tirar o cisco do olho do irmão. Ou seja, aquilo que antes para mim era perca, e aquilo que para mim antes era, que palavra que eu posso usar? Aquilo que antes para mim era empecilho, hoje é vantagem. Por quê? Porque Deus me ensinou, eu fui julgado, fui avaliado, e agora eu estou numa condição não só de quem está enxergando melhor porque a trave saiu do meu olho, mas agora eu posso ajudar outras pessoas a também tirarem o cisco, a trave, a cegueira espiritual. Então é um processo de cura. Quando é que eu posso julgar? Quando eu sou curado da minha cegueira. Sabe o que é interessante? O interessante é o que é falar a verdade. Porque nós estamos falando de julgamento. Sim. E quando que nem no caso você explicou que a gente tem o direito de julgar quando estamos aptos para julgar. Sim. E julgar é falar a verdade. Falar a verdade. Mas o que é falar a verdade? Porque as pessoas acham que falar a verdade é pá! Sai na porrada, é cuspir realmente o que pensa. O que é falar Irmãos, a verdade? Parte 2 desse vídeo, hein? Eu quero que você não perca. Se você assistiu esse vídeo até agora, vai ter parte 2, tá? O vídeo ficou um pouco extenso, então a gente precisa fazer parte 2 dele. Vamos dar continuação nesse vídeo. O chicote vai estralar e eu quero que vocês aprendam a palavra. Amém? Compartilha, deixa o like, divulga aí. Vamos alcançar vidas através da palavra. Julgue as pessoas, sim, através da palavra. Amém? Fica com Deus.